E o tema do nosso vídeo de hoje é o tratamento conservador da doença renal crônica. O que é o conservador? O conservador é aquele que conserva, que poupa, que preserva. É um tratamento médico que visa retardar a progressão da doença renal crônica. Alguns colegas preferem o termo tratamento clínico da doença renal crônica, alguns chamam de tratamento pré-dialítico. Eu pessoalmente não gosto desse termo porque nem todo paciente do tratamento conservador vai evoluir para diálise. Então, o tratamento conservador ou tratamento clínico da doença renal crônica, ele é aquele que nós instituímos medidas clínicas visando principalmente, o objetivo fundamental é preservar, retardar a velocidade de progressão da doença. Como é que isso é feito? O tratamento conservador, pouco se fala nisso, mas ele começa com o clínico ou com o médico que está acompanhando o paciente. Pode ser o cardiologista, no caso do hipertenso, o cardiopata, pode ser o endócrino que acompanha o diabético. E sempre o nefrologista acaba recebendo os pacientes desses colegas. O tratamento conservador na fase inicial são as medidas de hábitos de vida, o tratamento da doença de base. Então, o paciente num estágio 1 ou estágio 2, por exemplo, que ele ainda não tem um comprometimento importante da função renal, o que ele vai fazer? Ele vai tratar ali o diabetes, vai receber medicação para pressão, ele vai ser orientado a perder peso, a não ser sedentário, né? Fazer atividade física, abandonar o tabagismo, redução do sal na dieta. No momento em que o colega entende que encaminhar para o nefrologista, oficialmente então começa o tratamento conservador. E o que é esse tratamento? Nós não temos aqui uma máquina de fazer tratamento conservador. Na realidade é um tratamento clínico. A consulta com o nefrologista é extremamente minuciosa, é uma consulta demorada, porque nós temos um checklist de várias coisas que precisam ser verificadas. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer um histórico do paciente. Por exemplo, qual foi a causa da doença renal? Hipertensão? Diabetes? No caso do hipertenso, será que eu preciso mexer nos medicamentos? Será que o medicamento da pressão está segurando a pressão? Será que eu estou usando o medicamento que dá mais nefroproteção? No caso do diabético, a microalbuminúria está controlada? Será que precisa melhorar mais a medicação? Será que precisa de nutricionista para acompanhar em conjunto? Então são questões levantadas por nós aqui no consultório de nefrologia. Outra questão relacionada à doença de base, por exemplo, se a doença de base é uma doença renal policística, nós vamos ter um determinado tipo de abordagem para essa doença. Então nós vamos nos preocupar com o crescimento dos cistos, questões relacionadas à dor, desconforto abdominal, infecções urinárias de repetição, presença de cálculos renais, episódios de hematúria, enfim, tem várias coisas para serem vistas. Se no caso o paciente for um portador de cálculos renais, o foco do tratamento conservador também vai estar relacionado com se prevenir a formação de novas pedras. Se for uma nefrite lúpica, por exemplo, além do tratamento conservador da doença renal crônica, nós precisamos também modular a imunossupressão para controlar o lúpus. Então é um tratamento que precisa ser muito bem individualizado. Então essa questão da causa da doença renal crônica é um ponto fundamental e que é obrigatório, né? Isso está sendo acompanhado pelo nefro. Claro que nós vamos ainda também falar dos hábitos de vida, vamos reforçar a questão de perda de peso, redução do sal, atividade física, abandono do tabagismo, enfim. Nós vamos sempre estar cobrando por medidas e hábitos saudáveis de vida. A questão da nutrição é um ponto muito importante. Já foi aquela época onde o médico pegava uma folhinha de papel e prescrevia uma dieta. Obviamente a gente tem um conhecimento geral de alimentos, de nutrição, do que pode, do que não pode. Então, claro que é obrigação nossa fazer uma orientação inicial, mas hoje em dia temos a figura do nutricionista. De preferência, sempre um nutricionista com especialização em nefro. Em alguns locais a gente sabe que não existe esse profissional, então o nutricionista de formação geral, com muito boa vontade, ele pode colaborar bastante. Na época que eu trabalhei
na Prefeitura de São Paulo tinha uma nutricionista muito legal, ela ajudava bastante nessa questão dos pacientes renais, fazendo tanto avaliação do estado nutricional como prescrevendo dietas para diminuir acidose metabólica, hipercalemia, hiperfosfatemia, enfim, é uma função hoje muito importante e a gente sempre trabalha junto com os nutricionistas. Passando dessa parte mais, digamos, preventiva, da progressão da doença, dessas medidas que nós instituímos, né, no tratamento conservador, existem também outras questões relacionadas às consequências da doença renal crônica. Eu falei até aqui das causas, das medidas de prevenção, de mudar medicamento, mas também tem as consequências da doença renal crônica. Então, nos estágios mais avançados, o 3B para o 4, o paciente começa a ter anemia. E aí quem trata essa anemia, eu já comentei em outro vídeo, é o nefro, não é o hematologista. Então, a prescrição de reposição de ferro, de eritropoetina, isso faz parte também do tratamento conservador. Outro distúrbio também muito comum é a hiperfosfatemia e o hiperparatiroidismo. Não vou falar grego aqui, a paratiroide são 4 glândulas que ficam aqui no pescoço, próximo à glândula tireoide, e elas regulam o metabolismo do cálcio. Na doença renal crônica, essas glândulas começam a produzir muito hormônio, em alguns pacientes elas assumem até uma autonomia, viram um tumorzinho benigno, não é um câncer, fiquem tranquilos, não é câncer, mas a glândula tendo um adenoma, tendo ali uma autonomia, muitas vezes é necessária até uma cirurgia para retirar a glândula. Em algumas situações nós prescrevemos medicamentos para controlar a glândula, em algumas situações, as mais comuns, a gente passa vitamina D e ainda nós prescrevemos medicamentos para baixar o fósforo sérico. Então vocês vejam que são muitas coisas que nós temos que fazer numa consulta de nefrologia. Outros aspectos, aí já se aproximando mais da fase pré-dialítica, sorologias para hepatite B, C e HIV. Isso é importantíssimo, primeiro porque é papel nosso detectar doenças infecto-contagiosas, né? Rastreamento importante em qualquer população de doentes crônicos. E existe uma questão epidemiológica nos centros de diálise. Quando nós encaminhamos paciente para dialisar, o centro de diálise tem salas específicas para dialisar paciente que tem HIV, que tem hepatite B, que tem hepatite C. Essas taxas de infecção têm reduzido ano após ano, graças a rígidos controles de sorologias, de separação de pacientes. Então, hoje em dia, praticamente não ocorre transmissão de hepatite em centro de diálise, mas é uma coisa que a gente está sempre de olho. No caso da hepatite B, nós pedimos aqui no consultório também as sorologias, então, com a dosagem do anticorpo, que é a sorologia que diz se o paciente precisa ser vacinado ou não. Então, essa vacina para hepatite B é mais uma medida de prevenção. O paciente já, quando for encaminhado para a diálise, ele vai ter uma proteção a mais contra o vírus da hepatite B. Em relação a, também se aproximando da fase dialítica, o acesso vascular e a escolha da modalidade de diálise. Não é o tema desse vídeo, qualquer hora eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso. Quando o paciente já está no estágio 4, quase chegando no estágio 5, que é a fase da diálise, ele vai ter que decidir por um tipo de terapia. Você vai fazer hemodiálise, que é a filtração ali do sangue na máquina, 3 vezes por semana, tem algumas modalidades hoje em dia de noturna, diária, enfim, tem várias opções hoje em dia, ou a diálise peritoneal, que é aquela onde se implanta um catéter no abdômen e você liga ali numa maquininha que vai injetar uma solução, tipo de um soro, e esse soro vai fazer ali uma lavagem do peritônio, né? Vai infundir um soro e vai tirar, vai colocar, vai tirar. Isso fica a noite inteira, essa máquina que a gente chama de cicladora, ela fica fazendo ciclos de entrada e saída dessa solução de diálise no abdômen, e esse processo leva à limpeza, leva à depuração do sangue. Ele optando pela hemodiálise, então é o momento de nós solicitarmos a fístula, que é aquela cirurgia que é feita aqui no braço, onde se liga uma artéria numa veia, desviando o fluxo. Também isso vai merecer um vídeo qualquer hora, porque precisa
de algumas imagens para entender o que é a fístula, mas é por onde o pessoal da enfermagem vai puncionar ali com as agulhas para justamente puxar o sangue para a máquina de diálise, tá certo? Nessa fase do estágio 5, já o paciente praticamente sendo direcionado para diálise, também é muito importante a figura do psicólogo. Por quê? Porque os pacientes tendem a recusar a terapia. Muitos pacientes, principalmente aqueles que recebem um diagnóstico de surpresa, eles não querem fazer a terapia, elas procuram fugir da terapia, mecanismos de negação, de tentar soluções alternativas, e muitas vezes isso traz um grande prejuízo. Porque nesse momento do estágio 5, quando o médico falou, olha, agora vai ter que fazer mesmo que já está ficando a situação perigosa, esse não é o momento da gente falar em retardar a progressão da doença, nem retardar o início da terapia, devido a inúmeros riscos envolvidos, entre eles edema agudo pulmonar por excesso de água corporal, ou ainda um potássio que fica muito alto. Aí esse paciente ele acaba dando entrada de urgência em pronto-socorro, tendo que passar catéter, enfim. Esses pacientes eles vão ter uma recuperação mais tardia, vão sofrer mais. Então faz parte do tratamento conservador a gente solicitar a fístula para esse paciente, quando precisar da diálise, ele já entrar com tudo pronto, com tudo preparado, sem precisar de internação, sem tomar susto, sem ter complicações relacionadas a implante de catéter, infecção e essas coisas, tá certo? Para responder aqui uma última pergunta que sempre me perguntam, é assim, o tratamento conservador ele pode ser uma opção à hemodiálise, a terapia renal substitutiva? Sim, ele pode em algumas situações. Eu vou colocar duas principais aqui. Uma delas é o paciente que ele tolera bem o ambiente urêmico. É uma coisa meio paradoxal, um paciente com ureia muito alta, creatinina alta. Eu já tive pacientes assim que recusaram a diálise, e hoje em dia a gente não pode mais entrar naquela questão de falar assim, você não quer dialisar, então não acompanha mais comigo. O paciente ele tem direito de não querer dialisar, e ele não pode ficar órfão do nefrologista nesse momento, que é o mais difícil. Então, nós sim podemos postergar o tratamento conservador, desde que esse paciente ele assuma os riscos. Ele tem que assinar um termo de consentimento, de que ele foi recomendado a fazer diálise e ele não quer, e nós intensificamos as medidas conservadoras, intensifica a dieta, intensifica diurético, dá bicarbonato, enfim, a gente pode tentar o máximo para retardar o início da diálise a pedido do paciente. Não é a melhor coisa, porque esse paciente a longo prazo ele pode ter um desfecho clínico pior, pode ter mais mortalidade, mais complicações, então não é a melhor opção, mas a vontade do paciente tem que prevalecer. Eu já tive vários pacientes que, apesar dos níveis muito altos de ureia e creatinina, ficaram aí 1 ano e meio, 2 anos sem entrar na diálise e com quadro clínico relativamente estável. Assim, um paciente que vinha falando, não, eu estou bem, dá para segurar, estou tranquilo, mas eu não quero fazer a diálise. Então essa é uma situação. A segunda situação, que eu já comentei num vídeo, que eu tenho um link aqui em cima, é quando não devemos mesmo dialisar. Então, pacientes que não têm prognóstico, um paciente muito idoso, com déficit cognitivo, com uma doença terminal, oncológica ou não, esse paciente ele também tem direito de seguir num tratamento conservador, também se intensificando essas medidas, no sentido de não se indicar a hemodiálise. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu aguardo vocês na live de quinta. Um grande abraço, até a próxima.